Território Corinthians aqui em mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo, fiel, vamos ver aí o Chico Garcia trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, hypa aí o nosso canal, compartilhe o vídeo para nossa família Território estar crescendo a cada dia mais. Tamo junto, até a próxima e aqui é Corinthians. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque a situação na tabela ela não tá tão tranquila quanto a gente imaginava. Tem dúvidas para o Majestoso e o São Paulo, em como é que vem? Todo remendado. Vou te falar muito a respeito disso e a gente vai projetar essa partida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. A ponta de baixo da tabela, ela tá assustando, porque o Vitória esboça uma reação, Juventude e Fortaleza matematicamente ainda não foram rebaixados, então daqui a pouco, né, dentro de uma recuperação, podem acabar conseguindo sair, só que para eles saírem, alguns times têm que entrar. O Santos e o Inter estão ali mais próximos da zona do rebaixamento e se enfrentam na próxima segunda-feira. O Inter ainda entra em campo nessa quinta-feira contra o Ceará fora de casa e, claro, se conseguir uma vitória, fica com um bom fôlego, mas se perder o jogo, Santos e Inter vão com a mesma pontuação para essa segunda-feira. Só que o Corinthians tem 42. A questão é que a exigência está menor esse ano por conta realmente desse nível muito baixo que está ali embaixo. Agora, cara, a gente está falando de 5 jogos ainda contando com esse contra o São Paulo. 5 jogos, faltando 5 jogos para terminar o campeonato, o Corinthians ainda não atingiu os 45 pontos, um númerozinho mágico, né, para você se livrar do rebaixamento. É ruim, né? É ruim. Porque com os resultados até agora, o Corinthians ocupa a 14ª colocação na tabela. Hoje está fora, inclusive, de uma classificação à próxima Copa Sul-Americana. Não estou nem falando de Libertadores, tá? O Corinthians hoje não estaria pegando Sul-Americana, 14º, 42 pontos. Claro, vencendo vai a 45, escala a tabela. Vai lá para metade da tabela de novo, porque tá todo mundo muito embolado ali. Agora é curioso, né? Nós estamos falando de um time que, com o investimento que tem, com a grandeza que tem, ainda não está matematicamente garantindo na Série A do ano que vem. Claro, não imagino que o Corinthians vai perder todos os jogos. Mas é só para exemplificar, primeiro, a campanha ruim que o time faz no Brasileirão e como a situação se complicou a ponto de você não poder relaxar. E esse time do Corinthians muitas vezes relaxa. Fica pensando lá na Copa do Brasil, fica pensando nas férias, sei lá no quê, e não faz o que tem que fazer. Então, cara, quero dizer para você que esse jogo contra o São Paulo, ele ganhou contornos de urgência. O Corinthians precisa ganhar. Porque se empatar, beleza. Talvez não seja tão ameaçado, né? Vai ficar ali se arrastando, mas vai ficar numa condição de tabela ruim até para uma vaga na Sul-Americana. E precisa da vaga da Sul-Americana, tá? Porque tem calendário. Mais do que isso. Um título da Sul-Americana, que talvez seja a realidade do Corinthians nesse momento, classifica para a Libertadores do ano que vem, te dá uma taça no armário, então premiação, não dá para desconsiderar. E chegar em 14º, não dá, né? Enfim, clássico, o Corinthians precisa de uma recuperação depois dos 2 últimos resultados e o time tem algumas dúvidas. Por exemplo, o Hugo Souza, goleiro, Maicon, volante, e o Memphis Depay, que voltou da seleção da Holanda, eles não estão confirmados. O clube não divulgou relacionados, eles estão concentrados e momentos antes do jogo a gente vai saber, né, através do técnico Dorival Júnior. Eles trabalharam com o restante do elenco, mas assim, ainda não tem uma confirmação. O Maicon e o Hugo, eles perderam boa parte dos treinamentos por conta de contusões, né? Uma tendinite no caso do Maicon, uma pancada na coxa no caso do Hugo, e o Memphis também perdeu atividades por conta da seleção da Holanda. Eu imagino que o Memphis vá para o jogo. Agora o Hugo e o Maicon, eles realmente não estão confirmados. Caso eles não joguem, bom, o Felipe Longo será o goleiro, e no caso do Maicon, provavelmente o Charles entre ali. O André está relacionado, o volante, menino muito bom que recuperou, mas eu acho difícil que ele comece jogando depois de um pouco mais de um mês fora. Então a tendência é que seja o Charles, o Martínez, o Bidon, esse deve ser o meio campo, né, do Corinthians, com o André Carrillo, inclusive, Memphis e Yuri Alberto lá na frente. Se o Memphis não tiver condição, o Guinegão acaba entrando no seu lugar. Não deve fugir muito disso. Choca e Gustavo Henrique os zagueiros, Mateuzinho e Matheus Bidu os laterais. Esse deve ser o time do Corinthians para encarar o São Paulo com essas nuances, né? Pode ser o Hugo Souza, pode ser o Maicon e deve ser o Memphis. Caso eles não joguem, Felipe Longo, Charles e Guinegão. Acho que não tem muito como fugir disso. Mas aqui, cara, é uma pontuação... ela não chega a ser perigosa ou preocupante, mas ela, cara, é incômoda. Vamos tentar usar adjetivos corretos aqui. Incômoda. Ela é desconfortável, porque o Corinthians tem 42 pontos, faltando 5 jogos com esse
para terminar o campeonato. Então, uma vitória diante do São Paulo, ela é necessária até por isso, para dar uma tranquilidade para a reta final e aí sim o Corinthians conseguir pensar na semifinal da Copa do Brasil. A sorte do Corinthians é que o São Paulo também está com muitos problemas. O São Paulo está tentando essa vaga no G7, mas que também está complicado, porque o Fluminense ganhou o clássico contra o Flamengo, né? O Bahia ainda joga na rodada. O Bahia, que hoje é o balizador, é o sétimo, tem 53 pontos. O São Paulo tem 45, são 8 para tirar. Dificilmente o São Paulo vai conseguir essa vaga de G7, né, na Libertadores. Perdeu mais gente, o Rodriguinho teve uma bronquite, o meia da base, e o Crespo teve que recorrer a vários garotos do Sub-20 para poder compor o elenco. Ele tá sem o Oscar, né, que teve um problema até no coração, um pouco mais sério. O Lucas Moura, que talvez nem volte, provavelmente não volte a jogar esse ano. O Enzo Dias e o Wendel, 2 laterais esquerdos. E aí ou ele aposta no Patrick Lanza, que é um menino da base na lateral esquerda, ou ele improvisa. Coloca o Ferreirinha de ala, coloca alguma coisa ali naquele setor. Ele tá sem o Arboleda, que é um titular absoluto. Deixa eu pegar os desfalques aqui do São Paulo. Cara, é muita gente. Basicamente eu falei todos aqui, né? Praticamente eu falei todos. Vamos lá. Aqui, ó. Lucas, Oscar, Marcos Antônio, esse faz falta. O Enzo e o Wendel na lateral esquerda, né? O Arboleda, o Luan, o volante, né? O Dineno, o Caleri, o Rian e o André Silva, que já estavam fora há mais tempo. Deixa eu projetar aqui a escalação do São Paulo para vocês terem uma ideia. O Rafael no gol, né? Aí ele provavelmente faça uma linha de 3 zagueiros, né? Com o Tolói ou o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino. O Ferrarese faz aquele lado direito, né? Então talvez possa ser o Sabino o lado esquerdo. Mas aí ele tem o Mike, o menino, ou o Cedric para botar na ala. E do lado esquerdo ele não tem. Então pode ser que seja o Ferreirinha por ali. Meio de campo ele tem o Pablo Maia ou o Bobadilha e o Luiz Gustavo com o Alisson. E aí lá na frente ele tem o Luciano e o Tapia. Deve ser esse o time do São Paulo, com alguns ou, né? Tolói ou Ferrarese na defesa, Cedric ou Mike na ala direita, Pablo Maia ou Bobadilha lá no meio de campo. Mas é o que o Crespo tem para colocar em campo com essa situação de tabela que o São Paulo está vivendo. Se afastou muito da possibilidade de uma pré-Libertadores. Tá também um pouco num fim de festa, assim, sabe? E o retrospecto dentro da Neoquímica Arena é de uma vitória apenas na história do São Paulo. O restante, né, de pouquíssimos empates e a esmagadora maioria de vitórias do Corinthians. Então, retrospecto é bom. O Corinthians tá sem o Garro e o Ranieri, que são as duas principais ausências, né? O Garro suspenso, o Ranieri machucado, mas tem o Memphis, tem Yuri, tem Carrilho, tem Maicon, pode ter o Hugo Souza, deve ter, Mateuzinho, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, tem um time considerável para poder bater o São Paulo. E aí, vai conseguir vencer? E vocês se preocuparam com essa situação de tabela ou estão tranquilos? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! É isso aí, fiel. Esse foi o vídeo. Já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela hypada, deixe seu comentário também, que é muito importante. Até o próximo vídeo e, como sempre, vai Corinthians!